Pode ser, meus irmãos, estamos aqui, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, não podemos estar aqui com o nosso pastor hoje, mas desde já fica a paz do Senhor para os irmãos, fica também o nosso abraço, pastor. Estamos aqui na condução dessa aula, mas não somos como o pastor Gilberto, mas que a graça, o Senhor nos dê graça e sabedoria para que nós possamos conduzir aqui essa aula. Amém? Nós vamos começar, irmãos. Eu queria começar com uma oração. Nós vamos orar e logo após aí nós fazemos a apresentação dos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te pedimos, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, que a Tua presença, Espírito Santo, esteja em nosso meio. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa falar, Deus, através, Senhor Jesus Cristo, dessa aula, Senhor, através da vida dos Seus filhos, que aqui estão, Senhor, para falar, Senhor, a Tua palavra ministrada, Senhor, como lição, que os Teus filhos que irão, Senhor, ouvir e ver essa lição através da internet, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor Deus, trabalhar nas suas vidas, que possa acrescentar, Senhor, o seu conhecimento, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, te agradecemos, amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Davi, superintendente do nosso irmão Davi, e está conosco também nosso irmão Francisco. O Francisco, irmãos, para quem não conhece, Francisco, ele é professor da classe Monte das Oliveiras, que é a classe dos jovens, Está lá o Samuel e o Francisco, e ele vai fazer uma participação aqui hoje, tá bom? Então, nós, como de costume nós que estamos fazendo, nós vamos abordar os tópicos aí, e os irmãos têm liberdade para falar sobre os tópicos, independentemente. Quem vai falar o primeiro, e aí acabou, o irmão pode acrescentar, e assim vice-versa, amém? Nós vamos começar. Nós sabemos que nossa lição é a lição de número 8. Eu vou fazer aqui, irmãos, a leitura da lição, vou fazer também a leitura aqui da leitura bíblica em classe. Logo após, eu queria deixar a introdução hoje com o Davi. Pode ser, Davi? Pode ser. Vou deixar a introdução hoje com o Davi. O Davi vai fazer a introdução e logo após o Davi já vai continuar também no primeiro tópico. Em seguida, o irmão Francisco tem liberdade, Francisco, para comentar assim que o Davi terminar ou quiser abordar alguma coisa, tem liberdade para comentar sobre qualquer assunto, amém? E eu também vamos aqui sempre estar apoiando aqui o nosso irmão Davi e o nosso irmão Francisco, amém? A nossa leitura, irmãos, lição de número 8, O tema da lição hoje é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, O nosso textual se encontra lá em Efésios, capítulo de número 2, e o versículo de número 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, Nossa verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas, amém? Temos também, irmãos, como base e objetivo nesta noite aqui, explicar aqui no Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo, 2, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E 3, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade contínua, dia após dia. Vamos fazer a leitura bíblica? Acompanhe conosco aí, você está em casa, pegue lá se não tem a revista, ou se tem por meio de algum aplicativo. Se não tem, pega a sua Bíblia lá. Nós vamos ler lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo do 20 ao 22. Logo após, vamos ler em Mateus, capítulo de número 7, e o versículo do 24 ao 27, amém? Vamos ler? Nos diz assim, Efésios 2:20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Agora lá em Mateus 7, 24 ao 27 nos diz assim: porque aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E descendo a chuva, correu as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. O 26, mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E o 27, para concluir, vai dizer assim: e descendo a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combatendo aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda, né? Então, nós sabemos que precisamos ser edificados, e a nossa edificação deve ser na rocha, que é Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós já vamos passar aqui a introdução para o Davi, e o Davi aí já vai em seguida já também falar sobre o primeiro tópico. Amém? A paz do Senhor aos irmãos. Mais uma vez estou feliz de estar aqui. Eu sinto muito prazer de estar aqui com os irmãos nas aulas. Gosto bastante quando o irmão me convida. Nós ficamos temerosos, estudamos a lição a semana inteira. Creio que todos os irmãos que vêm aqui fazem isso para trazer o melhor para os irmãos. Como foi nos dada a oportunidade, vamos estar falando agora da nossa introdução. Irmãos, vamos aí para a nossa introdução. Por meio de seu sacrifício na cruz, Cristo forma uma igreja. Nós aprendemos isso aí na lição passada. Nós comentamos bastante sobre esse assunto na aula anterior. Eu vou ler um versículo aqui para os irmãos me acompanhem. Se encontra em Efésios capítulo 2, verso 13. Nós lemos ele na aula passada, mas só para estarmos relembrando aí para os irmãos. Diz assim: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vamos entender esse conceito aí, relembrar, né? Que os nossos professores já nos ensinaram na aula passada. Nós vamos relembrar. Irmãos, o que tem que ficar claro para nós? Foca para mim na TV, mas o que tem que ficar claro? Havia aí um precipício que separava o homem de Deus. Os irmãos estão acompanhando aí, há um vazio no meio. Aqui está o homem, nós somos pecaminosos, nós já aprendemos isso nas lições anteriores, e Deus do outro lado, que é santo. Não havia essa ligação direta entre Deus e os homens. Os irmãos aqui às vezes não olham, não viram para a TV. Os irmãos, não é que eles não estão dando atenção, é que tem um vídeo em frente. Por isso que os irmãos às vezes focam na frente. Então havia esse precipício que separava o homem de Deus. E aí o que nós temos que entender? Não era possível o homem essa ligação, mas, como vimos em aulas anteriores, através de Cristo, o seu sacrifício. Eu gosto muito dessa imagem. Tem várias imagens na internet sobre isso, e mostra bastante que Cristo é a ponte. Ele é a nossa ligação com Deus. Jesus proporciona isso aí através da cruz. Então, Cristo que liga todos os homens. Nós aprendemos na lição anterior que Cristo desfaz. Antes havia judeus e gentios, que eram todos os outros povos. Cristo desfaz esses dois povos. Não é que ele fundiu, juntou, ele desfez, irmãos, e cria, como vimos na lição anterior, uma nova humanidade. Essa nova humanidade se chama igreja, e ele é a cabeça. Já Paulo compara essa igreja a um edifício em construção. Vamos ver aí, o irmão Fernando já leu, mas só para a gente estar relembrando, o versículo 21, irmãos. Fernando, lê aí para nós o verso 21.
Por favor, nós estamos acompanhando aí na tela. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Vejamos com vocês o versículo aí, irmãos. Bem ajustado. Nós vamos falar essa lição graças ao bom Deus. Os irmãos estudaram e também é uma lição bem detalhada. O escritor detalha ela bem. Nós vamos decorrer bem esses versículos. Vamos falar aí mais para frente sobre essa questão desse prédio bem ajustado. E nós temos que entender que não é qualquer construção. Não é uma construçãozinha feita de qualquer maneira, não. A Igreja Santa do Senhor é uma construção que tem Cristo como pedra angular. Cristo é a base dessa igreja. E os apóstolos e os profetas como fundamento, que é o que nós vemos aí nesse verso 20, que nos diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Mas espera aí. Então, o que nós vamos entender aí, irmãos? Há um propósito divino para essa construção, que ela seja a morada de Deus. Nós temos que ver que não é uma habitação física. Cristo, Ele quer nos habitar. E é uma coisa maravilhosa, irmãos. Até uma parte mais para frente, nós vamos falar sobre essa habitação e quão maravilhoso é Cristo habitar dentro de nós. Isso está no verso 22, nós vemos aí no verso 22 que nos diz que é edificado para a morada de Deus no Espírito. Então Deus, Ele está disposto a morar em cada um de nós. Falaremos, irmãos, então não se preocupem, eu aqui comecei na nossa introdução, mas nós vamos falar cada pedacinho desse no decorrer da lição. Vamos tratar sobre a pedra angular, sobre esses profetas que falam a lição, sobre os apóstolos, os seus significados. Vamos tratar tudo isso na aula de hoje. Então, o irmão nos acompanhe, fique bem atento aí. E como eu já disse anteriormente, se o irmão tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, com a irmã Adelânia, e nós estaremos aí explicando aos irmãos. Como foi me dada a oportunidade aqui, o tópico 1 também. Um edifício espiritual. Vamos falar agora aí de um edifício espiritual. Cadê o edifício espiritual? Aí, um edifício espiritual, vamos falar. Irmãos, essa imagem eu mostrei para os irmãos da aula anterior, lembra? Daquela separação, também já é o tópico já começa com uma lembrança da aula anterior. Partimos do santuário dos judeus. Aí é o santuário dos judeus, o santo templo, como nós aprendemos na aula anterior. Como vimos na aula anterior, o templo judeu era o símbolo de exclusivismo. Lembra do exclusivismo, irmãos? Só eu sou o povo de Deus. O judeu acreditava isso. Só eu sou o povo de Deus. Como vimos em aula anterior, o judeu, só para relembrar para os irmãos, o judeu estava enganado. Deus queria que o judeu fosse o exemplo para os outros povos, que através da vida dos judeus eles vissem, nossa, mas por que o judeu tem tantas coisas, por que o judeu é tão próspero? É porque tem um Deus poderoso por trás. E o judeu não, ele queria esse exclusivismo. O templo representava isso, irmãos. Lembra daquele muro que separava os gentios aqui? O templo representava isso, mostrava esse exclusivismo para os judeus. Esse motivo era o maior, irmãos. Motivos de inimizade entre judeus e gentios era o templo, era o símbolo dessa grande inimizade que existia. Cristo, como nós aprendemos na aula anterior, acaba com tudo isso, desfaz a inimizade e forma a igreja, essa nova humanidade que aprendemos na aula anterior. Essa ideia que o judeu tinha de templo perde a sua importância. É aí que entramos na aula de hoje. O judeu tinha essa ideia do templo físico, e esse templo físico, ela perde a sua importância. Surge um novo conceito que veremos na aula de hoje. E que conceito é esse, irmãos? Aí vamos para a nossa parte 2 da lição, o santuário cristão. Aqui falaremos da ideia de edifício que nos diz o verso 22. O Fernando, lê o verso 22 novamente aí, para lembrar os irmãos do que fala o verso 22. No qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Então, aí está dizendo dessa morada de Deus no Espírito. Vou compartilhar com os irmãos aqui outro versículo, outros 2 versículos. Um que se encontra em 1 Reis 8:27 e Atos 7:28, para o nosso melhor entendimento desse tópico. 1 Reis 8:27 nos diz da seguinte maneira: mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que o céu e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Agora vamos para Atos 7:22. Atos 7:27, desculpa irmãos, está errado aqui. Atos 7:48. Vamos para Atos 7:48. Mas o Altíssimo, aí é Estevão, irmãos, falando. Estevão nos diz que mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, aí é Estevão falando. Irmãos, o que fica para nós aí de entendimento? Eu queria deixar essa reflexão aí para os irmãos. Coloquei até no slide para os irmãos lerem comigo. Coloquei no slide para os irmãos acompanharem comigo. Faltava só formatar. Irmãos, olha a reflexão aí. Reflexão para nós. Como um Deus tão grandioso, que em sua grandeza não cabe no céu dos céus, pode morar dentro de cada um de nós? Entendam, irmãos, como um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande, um Deus tão onipotente, pode morar aí, dentro do seu coração. O Senhor habita, a lição nos mostra que o Senhor habita dentro de cada um de nós. E isso é muito interessante. Eu gostaria que os irmãos entendessem que Ele não quer distância de nós. Ele quer estar o mais próximo de cada um de nós. O propósito de Deus como homem é essa intimidade, irmãos. O Senhor quer cada um de nós mais próximos dele. Por isso que Ele habita em nós. Ele não habita mais. Por isso nós entendemos, quando se diz que o Senhor habita na igreja, aí está falando, vamos falar até mais para frente, vai estar falando do templo, da junção dos irmãos, que é a igreja, que é a junção de judeus e gentios, forma a igreja, como aprendemos na aula anterior. Mas Ele não habita nesse templo aqui. Cuidamos do templo, que é onde nós estamos aqui para cultuar, mas o Senhor não habita em casa feita por mãos de homens. O Senhor habita aí, em você, habita aqui em mim, no meu coração e no seu coração. Ele não quer distância, Ele quer estar dentro de cada um de nós. Eu até perdi aqui, irmãos, mas eu gostaria também de deixar mais uma partinha para os irmãos. Eu acho muito interessante que maior que a sua grandeza, o que nós temos que entender, por que Deus é tão maravilhoso? Maior que a sua grandeza é o seu amor. Deus, Ele se propõe estar, irmãos, através do seu Santo Espírito, estar próximo. Irmãos, como somos insignificantes perto deste universo que existe? Como somos insignificantes perto da grandeza de Deus? Mas o seu amor tão grande, que deu seu Filho para morrer por cada um de nós, o Senhor prefere estar próximo de nós. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor quer estar morando em cada um de nós. Vamos aí para a nossa parte 3 ainda. A pedra angular. Slide 9 aí para os irmãos. Pedra angular. Vamos entender o conceito aí, irmãos, de pedra angular. Era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser apresentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Eu trouxe uma fotinha para os irmãos entenderem. Olha essa pedra de baixo aqui, irmãos. Essa pedra aqui no meio aqui. Essa é uma pedra angular. Os irmãos têm que lembrar que nas antigas construções não existia pedras exatas dos mesmos tamanhos. Não existia. Então o construtor ele tinha que achar esse ângulo reto. Esse ângulo reto entre uma parede e outra, para que houvesse esta ligação. Era a pedra mais importante da construção, onde se ficaria ali a base. Nós vamos até falar mais para frente aí, mas a lição nos fala que foi achada uma pedra no templo, acho que de
12 toneladas. Os irmãos, de 12 metros, não sei quantas toneladas, isso mesmo, para os irmãos entenderem a dimensão de uma pedra angular. Era a primeira pedra, irmãos, que unia essas paredes. Ela mantinha tudo reto. E vamos para a parte 4, e vai falar dessa pedra aí também, aí já como Cristo. Cristo exemplifica a pedra e ali falando dele. Os apóstolos, quando falam, a lição em Salmos, vamos ler aí. Salmo 118, o profeta escrevendo em Salmo 118, 118, verso 22. Já é uma profecia messiânica aí, ó. Olha o que diz Salmo 118, irmãos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. E Mateus, Jesus já reafirma isso em Mateus 12 e 10. Vamos acompanhar aqui Mateus 12 e 10. Geralmente eu abro antes, né? Hoje eu esqueci de abrir os versículos. Mateus 12 e 10, olha o que nos diz. E eis que estava ali um homem que tinha as mãos atrofiadas. Não, irmãos, não é esse não. Mateus 12 e 10. Desculpa, irmãos. Atos 4 e 11. Atos 4 e 11 que nos diz. Atos 4 e 11. O Fernando aqui já me lembrou. Atos 4 e 11 que nos diz o que? Ele, olha aí, irmãos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Irmãos, agora para ficar claro para nós, o que tiramos disso, irmãos? O que entendemos nesse quesito aí? Que Ele é a base dessa nova casa. Cristo é a base da igreja, o nosso Jesus, aquele, como eu disse na lição anterior, que sendo perfeito, irmãos, se entregou por todos nós. Quando falamos de Cristo, é algo maravilhoso, porque é um favor imerecido, como aprendemos desde o início do trimestre. Não merecíamos esse sacrifício tão maravilhoso que Cristo fez por cada um de nós, mas mesmo assim Ele se entregou por nós, e assim se colocou como base da igreja. Cristo é esta base da igreja. E o que nós temos que entender, irmãos? Que nada pode ser levado ao nosso coração se não combina com a base. Como eu disse aos irmãos, Cristo não é aquela pedra que dá um encaixe, tudo, Ele não é a base que nós aprendemos na lição, então nada pode se encaixar ali, não ser colocado ali, se não se encaixa com a base. Às vezes você pode gostar de algo, às vezes eu posso querer algo, mas se não se encaixa com Cristo, também não serve para nós, porque Ele é o morador, Ele é a base que habita esse nosso coração. Como vimos aí no tópico anterior, a pedra de esquina era um alicerce. Vamos ver aí, irmãos, me ajudando na leitura aí, Mateus, vou colocar aí na tela, Mateus 7 e 24. Como vimos na lição anterior, Cristo era essa pedra aí de esquina. Coloquei? Não coloquei. Mateus 7 e 24. Até aqui. Lê para nós aí, irmão Fernando. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Esse é um versículo muito conhecido que liga também esta questão de Cristo sendo o alicerce, a pedra angular. Irmãos, podemos alicerçar o nosso coração onde quisermos. Nós temos um livre-arbítrio. Como eu disse em lição anteriores, se nós quisermos ir para o inferno, é escolha nossa. Nós não somos obrigados a ir para o céu, é uma escolha nossa. Se nós quisermos ir para o inferno, podemos, é uma escolha nossa. Temos o livre-arbítrio. O Senhor não quer nada forçado. O Senhor nos dá o livre-arbítrio, porque assim como Ele quis morrer por nós por amor, Ele não foi obrigado a nada, irmãos. Ele se entregou por nós. E assim também se entregamos a Ele de coração. É assim que devemos fazer. Irmãos, você não é forçado a nada. Você pode ter o seu coração alicerçado onde quiser. Pode ter seu coração alicerçado no carro, em um emprego, numa pessoa, num parente, num companheiro. Mas nós temos que entender uma coisa: são alicerces que um dia cairão. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gosto muito de fotinhos. Vamos mostrar aí para os irmãos.
a casa edificada na rocha. Nessa parte aí, os irmãos acompanham comigo que há uma casa edificada na rocha e uma outra casa que não está na rocha. Veio a chuva, veio o mar e a destruiu. A casa construída na rocha não cai, irmãos. Jesus é essa rocha, é a nossa pedra de esquina. Nós temos que entender isso. Cristo é a nossa rocha. Como eu disse na lição anterior, eu dizia sobre o mar, os irmãos acompanharam aí. O mar pode estar bravio, mas o dono do mar também é o nosso dono. Então temos que ter isso claro nos nossos corações. Deve arder no nosso coração essa certeza, irmãos, independente da situação, a sua casa está firmada na rocha que é Cristo. A tempestade não irá destruir a sua casa, porque Cristo é o seu alicerce. Independente da tempestade que venha na sua vida, ainda há um que é o alicerce no seu coração, que é o Senhor. Por isso que não nos desesperamos nas situações do mundo, porque temos com certeza que independente do que aconteça, se não for em vida, Ele pode nos buscar hoje, mas também um dia pode nos ressuscitar. Temos essa certeza, a nossa certeza é inabalável. O Senhor um dia estaremos com Ele, independente se for ressurretos ou se for arrebatados, isso não importa. Um dia temos essa certeza que estaremos com Ele. E temos essa certeza que Ele é a nossa pedra de esquina, independente da situação. Então, leve esse tópico aí, fique no seu coração, irmãos. Independente do que haja, o Senhor está nos protegendo. O Senhor é o nosso alicerce. Amém? Amém, graças a Deus. O Francisco quer comentar também alguma coisa a respeito do tópico? Os irmãos, a paz do Senhor. Feliz por estarmos aqui representando o corpo docente, representando a nossa juventude. Quero fazer um comentário, acrescentar na verdade, voltado para esta pedra angular. E além de ser uma pedra angular de suma importância para uma construção da época, também era a principal pedra. Talvez você se pergunte nessa oportunidade: irmão Francisco, mas hoje, tá? Como que funciona? Hoje eu não consigo construir a minha casa sobre pedras, tá? Uma coisa bem interessante na engenharia civil, irmão Fernando, irmão Davi, existe um tipo de alicerce semelhante a esta pedra. E nós podemos dizer que Cristo também tem essa semelhança. Hoje na engenharia civil, existe um tipo de pedra que você consegue fazer, digamos que uma laje no chão, um concreto bem forte, e essa laje chama-se radier. Olha só que interessante, o coração se alegra. A partir dessa laje, eu vou pegar a minha Bíblia para exemplificar essa laje. Lá no chão, tem-se sobre ela a possibilidade de construir os pilares que nós vamos ver mais para frente. A pedra que era no passado, hoje nós podemos entender como este radier. Vamos usar o que a engenharia civil diz para nós. Ela é firme. Toda a tempestade que vier sobre a casa vai vir, bater nas paredes, nas colunas, ficar fixo em cima deste radier, que eu compreendo como Cristo, e Ele vai distribuir aquilo dali para que a casa não caia. Sobre este radier, esta pedra, hoje, trazendo para os dias de hoje, são construídas as colunas, os pilares. Nós vamos ver pilares mais para frente. Quando acontece qualquer contratempo, os pilares sofrem a tempestade, descarregam as forças sobre o radier, que eu entendo como Cristo, e o próprio Cristo se encarrega de controlar o ambiente e faz com que aquela casa não caia. Então talvez tenha subido no coração de alguém: puxa vida, mas isso foi no passado, não temos pedras tão importantes igual no passado. Eu digo para você que Deus providencia cada momento os seus cuidados. Melhor reforçando, Deus providencia para cada momento os seus cuidados. Talvez você sinta as suas colunas balançarem, mas o Senhor. Sabe o que me chama a atenção também, irmão Fernando e irmão Davi?
existe um tipo de radier, eu até citei o nome dele aqui, radier estanqueado. O prédio mais alto do mundo está lá em Dubai, tem aproximadamente 828 metros. Ele está sobre um radier desse, estanqueado. O que quer dizer isso? Existe uma estrutura aqui, fixando mais ainda esta estrutura. Só que o que me atraiu bastante a atenção é que geralmente esse tipo de radier estancado é usado em solos ruins. Quando o solo é muito ruim, não aguenta a resistência, não aguenta as forças, não aguenta a pressão sobre ele, os arquitetos e engenheiros usam esta estrutura extra sobre aqui. Então eu quero dizer para todos nós que aqui estamos, olha, talvez você seja uma pessoa muito ruim e diga assim, olha, o Senhor não consegue vir sobre mim, eu sou uma pessoa que nem eu mesmo me aguento. Eu digo para você que o Senhor é o bastante sobre ti. Quando as cargas vierem, por mais que você seja um terreno ruim para se fazer uma obra, todavia o Senhor não vai deixar você de lado, porque Ele tem as suas maneiras de cuidar de você, sua maneira de cuidar de nós, a cada instante, a cada momento. Hoje, se eu trouxer a engenharia civil para cá, tem lição de vida, a exemplo do que foi citado agora para nossas vidas. Amém? Queria trazer esse cumprimento. Na construção civil é impossível você construir uma obra que ela fique de pé sem ter essa estrutura sólida e de vital importância, como foi naquela época que tem sido o tema da lição no momento, tá? Eu também não posso deixar de falar, irmãos, um assunto que é bastante polêmico, né? Até alguns teólogos discutem muito isso, não vamos trazer polêmica aqui, mas só para deixar claro que uns creem que essa pedra aqui, uns creem que é Pedro. Quando Jesus fala para ele, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eles creem, mas o próprio Pedro vai entender o que Jesus está falando, que a pedra é ele. E aí eu queria usar o versículo que o nosso irmão Davi leu, né, que eu já tinha separado, e nós vamos usar lá na carta também. Quando Pedro está lendo aqui, quando ele está falando aqui, ele está falando nada mais que nada menos no Sinédrio. Ele, João, olha o que ele vai dizer. Eu vou ler de novo, lá em Atos 4:11, vai dizer assim, ó, e ele é a pedra que foi rejeitada por quem? Ele está falando para eles, por vós. Ó, aí depois dá o seguinte, os edificadores aqui a qual foi posto como uma pedra angular, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores a qual foi. Olha que interessante, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 4 também vai dizer assim, olha só, 1 Pedro capítulo de número 2 e o verso 4, e chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então isso aqui que nós lemos na revista passada, que nós estudamos na revista passada, nada mais é um cumprimento, e o próprio Pedro entende isso. E algumas teologias aí hoje querem colocar Pedro como uma pedra, como fundamento da igreja, mas o fundamento da igreja, o fundador da igreja é Cristo. A igreja está fundada, firmada na rocha que é Cristo, não Pedro. E o próprio Pedro entendeu isso, Francisco. Ele mesmo relata isso diante do Sinédrio e lá na sua carta, falando. Então nós temos que... Paulo também vai relatar isso. Paulo relata isso. 1 Coríntios nós vamos ver 3, capítulo 10, 3. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Olha que interessante aí. Paulo também entendeu isso. Então, para quebrar tudo isso aí, o que nós estamos falando? Que o fundamento, que a base, que o nosso irmão Davi falou, que o Francisco falou, essa base
é Cristo. Aleluia. Né? Então, só para nós complementarmos aqui, fechar que esse tema aqui, esse tópico é muito bom, mas homem nenhum, irmãos, homem nenhum pode firmar a igreja de Cristo, pode sustentar o evangelho, a igreja. Nós vemos hoje no nosso mundo aí hoje, muitos homens se titulam como deuses, né? E multidão, é seguido por multidão, mas nós sabemos que a igreja de Cristo é firmada na pedra, na rocha que é Cristo, como os nossos irmãos aqui dizem, que é Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem é falho. Quando nós admiramos muito o homem, sabe o que acontece com nós? Logo nós nos decepcionamos. Sabe por quê? Porque o homem faz nada de frustrar, mas Cristo, como o nosso irmão Davi falou aqui, Ele não nos frustra, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Louvado seja Deus. Amém? Só para concluir aqui, para agregar aí, esse primeiro tópico foi uma bênção, nosso irmão Francisco já vai dar prosseguimento aí no segundo tópico, irmão Francisco. Pois bem, tópico 2, o fundamento, apóstolos e profetas. O fundamento, apóstolo e profetas. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. No Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos. Tá? Meus irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 11. Nosso irmão Davi, eu peço para colocar. Nos traz um texto onde são separados. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quero ler com os irmãos. Diz assim o texto: e Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, outros como pastores, e outros como mestres. Vejamos que no versículo, no texto que foi lido, existem aí uma sequência ministerial muito importante para o crescimento da igreja. E nesta lição nós citaremos ali os dois que estão mencionando acerca do apóstolo e acerca do profeta. Se nós trouxermos na mão, são 5, e se nós compreendermos melhor a questão apostolado, usando os dedos da mão, nós compreendemos o apostolado como este dedo chamado o dedo polegar. O apostolado é o que liga em todos os outros ministérios. E nós vejamos no texto o Senhor chamando uns para o apostolado. E nós vejamos também na leitura que fizemos há pouco, ao qual o Senhor está se referindo aos 12. Esses 12 tinham a missão de levar e anunciar o Evangelho do Senhor, de ligar a mensagem de Cristo a todos que estavam em sua volta. Vejamos, foi falado anteriormente sobre a pedra angular, que eu usei a Bíblia aqui como modelo e exemplo. Agora nós estamos citando os pilares. Estes apóstolos eram os responsáveis para levantar estes pilares, usando as doutrinas do Senhor para crescimento da igreja. Doutrina da salvação, a volta de Jesus para que cresçamos no seu nome como um único e suficiente Salvador. Enfim, nós estamos aqui neste momento da lição tratando acerca de pilares, e esses homens eram os responsáveis para fazer com que estes pilares, sustentados da igreja por meio do Senhor Jesus Cristo, viessem a ser divulgados, viessem a ser manifestados aos povos, às nações, a todos que estavam em sua volta. E o que atrai a minha atenção, irmãos, é que o desafio, a ordem, aquilo a qual o Senhor chamou estes apóstolos, cada um deles aceitava
se nós formos analisarmos como esses irmãos morreram, eles morreram cruelmente por serem fiéis àquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. A fidelidade dele trouxe consequências nas suas vidas, entretanto, não deixou eles com medo. A exemplo de Pedro, nós entendemos que Pedro foi aquele a quem negou a Jesus e depois teve todo o episódio que é conhecido de todos. Em seguida, Pedro teve a oportunidade de negar a Jesus de novo, mas ele não fez isso, porque ele aceitou que o Senhor tinha o que o Senhor tinha na sua vida em prol do crescimento da igreja, do próprio Pai, do próprio Deus. Então vejamos uma lição de vida muito importante. Assim como os 12, em momento algum renunciaram aquilo que o Senhor propôs nas mãos dele para que fizessem, e a igreja crescesse, e a igreja fosse edificada, da mesma maneira, eu e você, nós não devemos negligenciar em momento algum. Em momento algum. Precisamos a cada dia que passa nos dedicarmos ao estudo da palavra e à oração. E é isso que os apóstolos faziam. Por isso que hoje estamos aqui como fruto desta dedicação. Então nós vejamos aqui a igreja, como usado a exemplo anteriormente, só sendo um pouco repetitivo, nós os apóstolos aqui levando a mensagem do próprio Senhor para a vida dos irmãos que estavam ali em volta. Amém? Então vejam só, os 12 ali fielmente seguindo ao Senhor nos seus ministérios, no seu compromisso com a igreja, no seu compromisso com aquilo que foi colocado em suas mãos naquele período da igreja primitiva. Mas nós não estamos mais na igreja primitiva, estamos na igreja atual. Pedro já não está entre nós, mas está o irmão Fernando, está o irmão Francisco, está o irmão Davi. E cabe a nós seguir o exemplo desses homens fiéis e cada dia mais nos dedicarmos fielmente àquilo que o Senhor tem feito para nós. Então nós vejamos aqui o apostolado ligando todos os ministérios. O ministério que foi lido anteriormente do ensino, o ministério do pastorado, o evangelista, ele liga todos. Por quê? Ele traz o anúncio das doutrinas do Senhor para as nossas vidas. Francisco, então nós podemos falar que os apóstolos eram uma extensão de Jesus, e trazendo hoje, não colocando, claro, o pastor como Jesus, mas como quando ele está aqui é o líder da igreja, né? Nós hoje somos a extensão. Nós hoje estamos aqui sendo a extensão do pastor, né? Hoje trabalhando em prol do quê? Do povo, em prol da igreja. Nós estamos trabalhando para que o povo ouça a palavra, que aprenda a palavra, não porque somos melhores, de maneira nenhuma, porque tem irmãos aí que são muito mais capacitados até do que nós, mas hoje nós estamos aqui como o quê? Como uma extensão. Hoje o nosso pastor não pode estar aqui, mas ele tem a confiança, né? E olha que interessante isso, ele tem a confiança de nos colocar aqui para levar a palavra à sua igreja, em especial, lógico, que todo o povo, que toda a igreja, mas em especial ao Camargo de Baixo, que está nessa igreja. Mas olha que interessante isso, Davi, que Jesus é a mesma confiança que Jesus depositou em quem? Nos apóstolos, né? Que ele firma a igreja e agora ele deixa os apóstolos, é a extensão, né? E trazendo para os nossos dias atuais, é isso que nós somos também, extensão do próprio Cristo, né? Do próprio Cristo, que é a cabeça, do pastor, que é a nossa liderança, e assim sucessivamente, já vem do ministério, né? Então é isso, para fazer o quê? Levar a palavra para o povo, não só a igreja, mas aquele também que não é igreja. Não deve quer acrescentar mais alguma coisa? Só como eu coloquei para os irmãos, a palavra apóstolo vem do significado enviado, né, irmãos? Então nós aprendemos isso aí, vem do grego, né? E tem esse significado aí de enviado. Como vinha dizendo o nosso irmão Fernando, os apóstolos têm uma grande importância na igreja, mas assim, não são eles o fundamento, né? Isso eu acho muito interessante.
não são eles o fundamento é as Escrituras, é a palavra que Jesus nos deixou. E esses ensinamentos, aí que traz essa ideia de enviado. Por isso o apóstolo, que vem após, ele é enviado. Então aí nós entendemos esse conceito e traz uma ideia clara para nós, que vem essa ideia de enviado. Os ensinamentos vieram direto de Cristo. Cristo enviou através dos apóstolos, e eu acho que eles compartilharam com Cristo. Eles viram a vida de Cristo, viram a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus. E esses ensinamentos que eles nos trazem vêm direto de Cristo. E irmãos, entendam aí, só para terminar esse tópico, para a gente não ser muito longânimo, só completamos, irmãos, aí. Jesus afirma lá em Lucas 21:33, olha aí, algo só para ficar claro para nós e não haver confusão. A Bíblia ela é muito clara em alguns aspectos, para não haver confusão, para nós não sermos enganados. Lucas 21:33 diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Aí é Jesus falando, né? E aí é muito interessante. O que isso aí quer dizer, irmãos? A Bíblia já está escrita. Então aquelas religiões que aparecem aí dizendo que eu tive uma revelação, apareceu um anjo com algum nome, me disse e acrescentou isso, irmãos, a Bíblia já está escrita. Jesus já nos deixou esse caminho para nós seguirmos. Então a Bíblia diz que se considere anátema, né? Se acrescentar alguma coisa, irmãos, não há. As palavras de Jesus já foram postas. Ele já enviou os apóstolos e hoje nos envia para transmitir esse maravilhoso evangelho, essa maravilhosa mensagem de salvação, assim como aprendemos na aula anterior. Então essas palavras não vão passar. Essas palavras irão se cumprir, como tem se cumprido todos os dias na terra. Essas palavras, Jesus não mente, não. Jesus não mente. Se ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Se ele diz que não, que um dia passará, que isso acontecerá, isso acontecerá. O Senhor não mente. Então essas palavras, se alguém vem aí dizendo, irmãos, o anjo apareceu para mim, ou eu sonhei isso, está contra a Bíblia, já está fora, porque Jesus já nos deixou este maravilhoso evangelho. Amém, irmão Fernando? Foi bem feliz o seu comentário, Davi, porque vem de encontro com o tópico 2, que está exatamente voltado para a doutrina dos apóstolos. Esse tópico diz exatamente o que foi expresso por ti aqui nesse momento. Eles eram responsáveis pela mensagem. Amém, glória a Deus, aleluia, que eles foram fiéis e dedicados. No entanto, o fundamento não estava sobre eles. Cabia a cada um deles transmitir a mensagem a qual receberam do Senhor, a pedra angular. Cabia a cada um dos apóstolos falar aquilo que o Senhor mandou que falassem. Ensinou para cada um deles. E aí eu aprendo que em determinados momentos existem pessoas que por muitas vezes estão sendo canal de bênção nas mãos do Senhor, e talvez elas acham que são exclusivas, mas isso é um erro muito grande, que nós devemos ser prudentes e vigilantes o tempo todo. A mensagem que eu mando, glória a Deus, é de Deus. O Senhor, a palavra não voltará vazia, jamais. Mas cabe a cada um dos mensageiros que enviam essa palavra, que pregam, que ensinam, que ministram, entender que a base da igreja não está sobre essas pessoas, e sim sobre a palavra, sobre a mensagem do próprio Cristo, que é fundamento, que edifica a igreja, que cresce a igreja, fortalece, renova, fortifica, dá vigor ao cansado, reanima, dá alegria da salvação, é a palavra. Então, que sejamos prudentes a cada dia que passa, quando o Senhor estiver usando a cada um na sua palavra, porque não é o mensageiro, e sim a mensagem que foi feita. Glória a Deus. É isso aí. Irmãos,
Nós vamos passar para o nosso tópico 3. Nosso irmão Davi vai falar uma parte aqui. A segunda parte, o irmão Francisco também aí já, o Templo Santo no Senhor, viu, irmão Francisco? Sim. O irmão aborda essa parte. O irmão Davi vai começar aí no tópico 3. Amém, irmãos? Vamos ler aí, dar aqui a oportunidade, tópico 3, nos diz que é edificados para a morada de Deus, é o título do nosso tópico 3, edificados para a morada de Deus. Vamos ler aí o versículo 21 da nossa leitura de classe, versículo 21, os irmãos que me acompanhem aí, que nos diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Paulo aí está apontando, irmãos, para um desenvolvimento constante do crente, um desenvolvimento constante. Não é só, irmãos, comecei bem hoje e aí eu paro por aí, não. É um desenvolvimento constante. Deixa eu já abrir aqui outro, 1 Coríntios, irmãos, 1 Coríntios 1 e 10, também gostaria de deixar esse versículo para os irmãos. Então, a esse desenvolvimento constante nosso, como crente, devemos nos desenvolver constantemente. Olha o que diz aí 1 Coríntios 1 e 10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que estejais concordes no falar, e não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Irmãos, o corpo de Cristo, como o corpo de Cristo, também devemos estar bem ajustados. Então, não é só a vida do crente, o corpo de Cristo também deve estar bem ajustado. Irmãos, como disse o nosso Fernando aqui, o nosso superintendente, nós somos extensões do pastor. Se o pastor quer que a igreja funcione de uma maneira, nós o seguimos daquela maneira, porque queremos que o pastor ali é o nosso líder, é o anjo da igreja, que Cristo usa para dirigir a igreja. Se o nosso pastor Veiga, ou o nosso pastor José Wellington, o nosso pastor Gilberto nos trazem uma ordem, nós a seguimos. Por quê? Porque a igreja funciona assim. A igreja é um molde de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós seguimos a Cristo. Cristo coloca essas pessoas da liderança para estar nos guiando. Então, esse é o significado de pastor, é o guia das ovelhas. Então nós temos esse entendimento aí, que a igreja também deve andar bem ajustada, que é o que nos apresenta 1 Coríntios 1,10. Irmão, a igreja não cresce desunindo, nada prospera desunindo, nada vai para frente desunindo. Pode perceber, qualquer trabalho, qualquer empresa onde há desunião, sempre, pode até crescer um pouquinho, mas poderia ser muito mais, se houvesse um trabalho unido a irmãos. Mas, voltando aí à questão de crescimento, irmãos, como funciona? Até onde aí eu vou ter que ir? Até onde, irmãos, eu tenho que crescer? Esse crescimento, irmãos, acontece no longo da caminhada. E aí o que nós temos que entender? Quando eu sei que estou crescendo, quando há a evidência do fruto do Espírito na minha vida. Quando coloquei aí para os irmãos na tela a apresentação aí de uma pirâmide com esses frutos, deixa eu só tirar aqui o data show. Coloquei aqui para os irmãos na tela essa apresentação. Então, esses frutos, eles devem ser evidenciados na minha vida. Quando eu sei que estou crescendo, quando esses frutos são evidentes, quando aquela atitude, irmãos, que tomava antes, que eu tomava antes, quando aquela atitude que às vezes me deixava irritado, me deixava nervoso, hoje já não me deixa mais. A paciência, a temperança está agindo na minha vida. Quando aquilo que antes eu duvidaria, hoje eu não duvido mais. É a fé do Senhor, a crença que o Senhor está no controle de todas as coisas, está crescendo na minha vida. E vai até quando, irmãos? Outro slide, outro versículo maravilhoso aí, Efésios 4 e 13. É até aí que vai. Efésios 4 e 13. Até onde nós vamos? É o que nos diz Efésios 4 e 13. Até todos cheguemos à unidade na fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito. Que aí alguns versículos, algumas traduções diz a estatura de varão perfeito, à medida da estatura da plenitude
de Cristo. Voltemos aí para a pirâmide. Irmãos, temos que entender que essa morada aí, ela tem que ser completa. Não por nós, irmãos, porque nós não somos nada. Mesmo nos aperfeiçoando, crescendo, ainda teremos pecado em nós até esse corpo ser transformado, ainda seremos pecadores. Então, esses frutos têm que ser evidenciados. Por isso que diz essa questão, irmãos, de crescimento. O fruto ele tem que crescer. Você não pega uma árvore já pronta, não vou levar uma árvore gigante para casa, não. Ela é plantada. O fruto ele cresce. E aí a ideia, esses frutos eles são o fruto do Espírito é plantado na nossa vida e ele vai crescendo até o dia que estejamos à estatura perfeita para essa morada do nosso Senhor. Não, irmão, para nós, porque nós continuaremos sem nada, como já aprendemos em lições anteriores. É um favor imerecido, nunca mereceremos. O Senhor fez para nós. Por mais que façamos por Ele, por mais que façamos, ainda não seremos dignos desse amor que aí diz na pirâmide, aí ó, topo da pirâmide, esse amor que Jesus fez por nós. Podemos ter todos esses frutos, mas ainda não seremos dignos do amor que Jesus deu para cada um de nós, morrer, esse sacrifício que Ele fez na cruz. Então, não é para nós. Essa melhora que nós devemos procurar ter, essas evidências em nossas vidas de melhora, é só para a honra e glória de Deus. Paulo vai falar, né, Davi? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas no final ele vai ressaltar: ainda, se não fosse o amor, nada disso valeria. É o amor, irmãos, como eu disse já no primeiro tópico, maior que a grandeza de Deus desse amor. O Evangelho se resume no amor. No amor. É aquilo que Jesus falou, né, nos mandamentos. Amará o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, né? O amor, ela é a essência, como disse o bom Fernando, é a essência desse Evangelho. Nós baseamos o nosso Evangelho, a nossa mensagem, a nossa pregação ao descrente, aquele que está disposto lá a ceder sua vida, a aceitar a Jesus no amor de Cristo. É Cristo. A mensagem que salva é a mensagem de Cristo. É por isso, Davi, que não tem como eu não amar o meu irmão, né? Porque se eu não amar o meu irmão, que nós vemos, que nós convivemos na igreja, como que vamos amar Jesus? Como nós vimos no tópico anterior, na lição anterior, há uma ligação na formato de cruz. Ela tem que ser horizontal e vertical. Deus, Ele veio, Ele ligou os homens e também nos ligou a Deus. Jesus, com a sua morte, nos ligou os homens e também nos ligou até Deus. Eu tenho que ter essa ligação com o homem, com o meu próximo, e também devo ter essa ligação com Deus. Mas eu quero ter uma ligação, mas eu só ligo com Deus. Não, está errado. Jesus diz que nós devemos ter esse amor com o próximo. A exemplo disso, a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Isso traz para nós perdão. Primeiro perdoo e aí consequentemente vem o perdão do Senhor. Então, como eu quero por isso a misericórdia se eu não a proponho para o próximo, né? Como eu quero ser ajudado se eu não ajudo o meu próximo? Então, o que eu quero para mim, o Senhor nos ensina que eu devo plantar. É uma plantação, não é uma colheita. A vida é uma colheita. Nós plantamos hoje para colhermos amanhã. Então, Francisco, o segundo subtópico do tópico 3. Templo santo no Senhor. Esse é o tema do subtópico 2, não é isso, irmão Fernando? Quero pedir para o Davi, se possível, Tiago capítulo 4, versículo 5, com base nesse texto, quero falar sobre esse tema. Templo santo no Senhor, né? Esse texto vai falar sobre ali no tabernáculo havia o átrio, o pátio, o lugar santo, o lugar santo. Capítulo 4 e versículo 5. Então vejamos, ali no tabernáculo havia o átrio, o pátio, lugar santo, lugar santíssimo. E este tópico especificamente vai falar sobre algo voltado para a santidade. E aí, com base nesse texto, quero mostrar a relação que existe nesse texto com o fato de ser templo santo do Senhor. Vejamos.
vão, diz as Escrituras, o Espírito que Ele faz habitar em nós, anseia por nós, até o ciúme. Existem outras traduções que vão mencionar que o Senhor, o Espírito Santo, tem ciúmes de nós. Então vejamos, nós temos lá no começo da lição, veio lá os ensinamentos, a pedra angular, os apóstolos com a mensagem. Eu aceitei a mensagem agora, e aí uma vez que eu aceitei a mensagem, o Senhor começa a trabalhar na minha vida, e uma vez que Ele começa a trabalhar na minha vida, passa daí adiante o meu coração, a minha vida a ser limpa. Esse texto ele traz esta clareza que hoje o Espírito Santo habitando em nós, hoje nos dias atuais, ele por ter estes ciúmes do seu povo. Então vejamos, se eu fosse começar novamente aqui, eu diria assim: meus irmãos, vamos conversar sobre ciúmes? Vamos. Opa, talvez alguém em casa já grita lá: opa, eu não tenho ciúmes. Mas os ciúmes que eu quero trazer aqui é um ciúmes especial, é um ciúmes zeloso, é um ciúmes que traz consigo uma preocupação com a consequência se ocorrer infidelidade. É um ciúmes do próprio Deus com os seus. Uma vez que eu aceitei a Cristo, eu preciso todos os dias ser separado do pecado. Irmãos, você é santão. Santificação significa ser separado do pecado. Não há outra explicação para isso. Meu irmão, mas eu não consigo e tudo. É difícil para mim essa situação, aquela situação, você não está na minha pele. Eu quero dizer para você que o próprio Deus, não é o irmão Francisco, não é o irmão Fernando, o irmão Davi, a nossa irmã que está do outro lado, os irmãos aqui, que tem ciúmes de você, é o próprio Deus, porque você aceitou a sua palavra, e mais para frente vocês vão ver a importância de obedecer esta palavra. E por conta desse ciúme, o Senhor deseja e quer, e nunca vai desistir até o tocar da trombeta, que eu e você estejamos diariamente separados do pecado. Do pecado. Quer ver um crente fraco? Tem alguma coisa no meio. Tem alguma coisa no meio. A única coisa que enfraquece qualquer cidadão do céu é esse maldito desse pecado. Ele enfraquece, ele arrebenta sonhos, ele arrebenta esperanças. Quando você deixa de buscar ao Senhor, podendo buscar, você peca. Quando eu digo isso, quando se fala de pecado, as pessoas logo se escandalizam como algo de outro mundo. Não. Quando eu tenho um compromisso e eu não faço aquele compromisso, eu peco. Isso é bíblico. Então, o Espírito Santo de Deus, só para finalizar, tem ciúmes de nós. E é por conta disso que ele requer diariamente uma separação daquilo que entristece o Espírito Santo. A exemplo disso, olha para a vida de Davi. Entristeceu o Espírito Santo e aí acabou o chão dele, acabou o mundo dele, suas esperanças, dentre outras coisas tristes, como a título de consequência na vida dele por conta do pecado. Então, o Senhor espera de mim, de você hoje, que aceitei a palavra, que sejamos separados do pecado, ou seja, sejamos santos. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Só completando aqui, esse que o irmão Francisco pode ouvir muito o irmão Francisco falam isso, que a maioria dos professores aqui, por eu ser o mais jovem, já todos me deram aula aqui na igreja. Então eu gosto muito de ouvir o irmão Francisco falar a forma como ele traz a maneira prática para nós entendermos. Eu gosto bastante. Acredito que os jovens também gostam bastante. E como nós vimos nesse tópico aqui, ele está baseado no versículo 21, né, irmão Francisco? O que diz 21 aí? 21 diz a qual? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Paulo, quando está dizendo aí desse templo santo, ele está falando de um lugar lá do templo. Ele está usando uma analogia, né? E ele está falando desse lugar aí que eu estou apresentando na imagem para os irmãos. O Santíssimo, né? O lugar santo dos santos, o lugar santíssimo.
Aquele lugar, para o povo judeu, naquela época, representava ali a presença de Deus. Era onde a arca do concerto, a arca da aliança estava presente. E tanto no tabernáculo, né, principalmente como depois no templo, representava aí a presença de Deus. Paulo usa essa analogia para nós entendermos a importância que tem essa morada. Irmão, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu me lembro quando eu peguei a chave da minha casa. Eu peguei, né, me entregaram, fui lá na cerimônia de entrega. Quando eu recebi a chave, eu perguntei para a moça: e aí, como que eu posso entrar? Ela falou: não, moço, a partir de hoje você pode entrar todos os dias. Irmãos, entendam, até a minha arte de coração falar isso. Irmãos, a partir do momento que o Senhor mora nos nossos corações, Ele está conosco todos os dias. Não é uma coisa igual era no templo, como nós temos que entender. No templo, nós poderíamos, era só uma vez por ano que o sacerdote entrava. Era o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Primeiro, lá fora, ele tinha que fazer o sacrifício pela sua família e por ele, porque ali não entrava ninguém em pecado. Então tinha que fazer esse sacrifício por sua família e por ele, e depois ele entrava lá para pedir perdão pelos pecados do povo. Ele tinha que entrar lá purificado, porque se ele entrasse, já entrava todo cheio de sino, né? Amarrava numa corda nos dias da Bíblia e cheio de sino, para ele ir balançando, porque se fosse fulminado, o povo só puxava de volta, né? Tinha esse risco aí. E nós temos que entender que a partir do momento dessa separação, que diz lá quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Aquela separação que existia entre Deus e o homem deixa de existir. A partir do momento que Cristo mora em nossos corações, irmãos, entendo isso como alegra o meu coração, como deve alegrar o coração dos irmãos. A partir do momento que Cristo mora em nossos corações, Ele tem acesso quando Ele quiser. Nós temos acesso a Ele quando quisermos. Ele já teria acesso a nós quando quisesse, mas nós temos essa ligação com Ele quando quisermos. Nós, às vezes, quando estamos lavando, as irmãs que gostam de assistir as aulas, os irmãos aí do grupo dos varões, quando estão dirigindo o carro, as irmãs, quando estão lavando uma louça, têm acesso direto ao Senhor. Nós podemos falar com Ele no momento que quisermos, e tenho uma certeza, irmãos, Ele nos ouve. Tem aquele, eu gosto muito daquele, um panfletinho que se entrega, que diz que Jesus, a pessoa olha e vê os passos na areia e fala: mas Jesus, só estou eu, só tenho os meus passos aqui, e o Senhor estava onde? E aí Jesus diz que eu estava te carregando, por isso que você está vendo só os meus passos, só um passo na areia. Irmãos, Jesus nunca vai nos abandonar. A partir do momento que Ele mora em nossos corações, nosso coração se torna este lugar santíssimo. Esse lugar aí da foto aí, a presença de Deus habita no nosso coração. Ela está dentro de nós. A partir desse momento, nosso coração se torna um lugar santíssimo. Através dessa morada, nós temos livre acesso. Como eu disse na minha casa, lá no meu apartamento, quando eu peguei a chave, eu já tinha, a mulher falou para mim: eu tenho livre acesso aqui, você pode entrar quando você quiser. A gente não sabe, né? Novo, nunca viu isso. E a partir do momento que nós damos esse acesso a Deus, podemos falar com Ele quando quisermos. Somos essa morada, nosso coração é o lugar santo dos santos. Somos essa morada do Altíssimo. E a única coisa que entristece, né? que nos tira dessa presença é o pecado, como nosso irmão Francisco ressaltou aqui. A única coisa que nos tira disso é nós mesmos. É um precipício, ele mesmo. Ele nunca vai querer sair de nós. Agora, às vezes nós nos afastamos. Irmãos, Deus nunca vira as costas. É uma coisa que nós temos que ter na nossa mente. Mas Jesus me deixou sozinho. Nunca. Ele sempre esteve com você, em todos os momentos. Eu lembro da mulher que ia ser apedrejada, que chega, os fariseus vão testar Jesus, e aí Jesus olha, imagina o amor, a compaixão, né? O que aquela mulher pensou naquela hora? Não, agora eu vou ser realmente apedrejada. Mas Jesus, como nós falamos aqui, em toda a lição aqui, em toda a Bíblia, em todo o Evangelho, se resume no amor. Jesus olha com amor para aquela vida. Jesus olha com amor e fala assim: aquele que não tem pecado, né, que atire a primeira pedra. Nós somos, como o nosso irmão Davi falou, nós estamos indo a cada dia, como o nosso irmão Francisco ressaltou, indo a cada dia, a nossa santificação, ela é constante, como já foi falado aqui nas outras aulas. Eu lembro que o Davi está falando
É um processo diário. Diariamente nós fazemos isso, né? Até chegar à estatura de varão perfeito. Mas o que resume é o amor. Falhas nós vamos ter, mas cada vez falhando menos. E assim como Jesus usou o exemplo da mulher, Jesus, ele não abandonou aquela mulher na sua vida. Ele ter virado as costas ali e ter ido embora, não tinha nada a ver com aquele problema. Estava ali desenhando na areia, podia ter continuado desenhando na areia. Mandar apedrejar, apedrejar. O que a lei diz? Apedrejar. E aí nós temos que entender o amor de Jesus, a grandiosidade desse amor, que é o que nós estamos tratando na lição de hoje, que é o que a Bíblia trata no seu resumo. Esse resumo é esse amor de Deus por nós. Irmãos, Jesus nunca nos deixa sozinhos. Às vezes nós o abandonamos, como disse o irmão Fernando, através das nossas falhas, dos nossos pecados, nós viramos as costas para Ele. Mas Ele sempre está disposto. Isso que é engraçado. Ele morreu por cada um de nós. Ele fez o sacrifício. Nós não pedimos, Ele quis morrer por cada um de nós. E mesmo assim, quando falhamos, Ele é o primeiro a estar disposto a ser reconciliado. Mesmo a falha não tem uma profundidade, mesmo a falha não sendo terrível, Ele é o primeiro a estar disposto a reconciliar com cada um de nós. E essa é a profundidade desse evangelho que cremos. Esse é o maravilhoso. É tão profundo, mas ao mesmo tempo é tão simples. Se resume no amor que Cristo tem por cada um de nós. É o tópico 3. Tópico 3, eu vou perder aqui, me deu a oportunidade também de estar falando. Tópico 3 de morada do Altíssimo. Quando falamos em morada de Deus no Evangelho, no Velho Testamento, estamos falando aí, como eu disse, do novo, anteriormente, tabernáculo, né? Que era o tabernáculo no deserto, depois o templo, quando Salomão o constrói, depois a reconstrução do segundo templo, né? Lá em Neemias, e aí ali era visto como um lugar de habitação, lugar de comunhão com Deus. O povo via ali a habitação de Deus. Ali representava para o povo judeu essa habitação. Isso, irmãos, no Antigo Testamento. Como aprendemos hoje, o Senhor habita em cada um de nós. Através do seu Espírito, Ele habita em cada um de nós. Assim como reside também na igreja. Igreja, quando falamos aí, não no templo, nessa comunhão de pessoas que nós aprendemos que é a junção dos judeus e dos gentios, que forma a igreja. Cristo desfaz e forma aí a igreja, o corpo de Cristo. Ele mora também no corpo de Cristo, é a cabeça, é o nosso guia. O corpo de crentes aí formados por judeus e por gentios. Então essa é a morada do Altíssimo. É o corpo de Cristo, o seu conjunto, os crentes e cada um de nós, eu e você. O Senhor, Ele não é exclusivista igual era o povo judeu. O Senhor, Ele quer habitar em cada um de nós de maneira individual. Eu sei que se fôssemos para pedir testemunho de cada um dos irmãos aqui, de cada um dos irmãos que estão assistindo a aula, eu tenho certeza que cada um teria uma experiência para contar com nosso Deus. Um momento que às vezes vemos que estamos sozinhos, mas vemos o Senhor ao nosso lado. Eu tenho certeza que o Senhor está sempre ao lado de cada um de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Entendemos que somos essa morada do Senhor e que Ele não é exclusivista igual era o povo judeu. Não, o Senhor não. O Senhor, Ele tem uma história individual com cada um de nós. Ele é sempre tão grande, não cabendo nem nos céus. Mas Ele, mesmo assim, se propõe a estar ao nosso lado e nos guiar nesta jornada que é a nossa vida. Amém, irmão? Amém. Irmão Francisco, acrescentar alguma coisa? Eu quero acrescentar alguma coisa nesse último tópico aqui, irmãos. A Bíblia fala que, e a revista também ressalta isso, que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então não adianta, irmão, aqui a igreja bonita, tudo isso é conforto para nós que somos igreja. Devemos né? isso também. Sim, isso é conforto para nós, é bom para nós. Quando Davi fala da comunhão dos irmãos e ele fala da presença, lógico, quando nós estamos em comunhão, olha lá em Atos, na descida do Espírito Santo, os irmãos estavam reunidos e unidos no mesmo pensamento, e ali o Espírito Santo foi ali, revestiu e ficou a presença. Na igreja é a mesma forma.
A presença do Senhor envolve por estar reunidos, adorando ao Senhor, mas lembrando que o Senhor não habita. A igreja vazia, ela é vazia, ela é apenas um imóvel, nada mais que isso. Como o nosso irmão Davi falou, a época do tabernáculo já se foi, a época do templo já se foi. Agora onde o Senhor habita hoje? É em nós. Por que em nós? Quem nos fez? Quem nos forma? Quem forma cada órgão seu, né? Quem forma a sua mente, o seu corpo? É Deus quem forma. O Senhor é que te forma. Lá no ventre, é Ele que te forma. E aí nós, olha só que interessante, né? Deus mora em você. Deus é verdade, Deus, o trino, porque Ele é trino. Aqui Ele é como a água, que é em estado líquido, estado de vapor, estado sólido. É como a água. Mas Ele mora pelo seu Espírito Santo. Ele mora em nós, Ele mora em você, Francisco, mora em você, Davi, na Marta que está aqui nos filmando, mora em você que está nos assistindo, né? Ele mora em nós. Mas para nós fecharmos isso aqui, eu queria ler lá em João 14. Olha só, mas tem algumas coisas, né? Porque a Bíblia fala também que o Senhor não habita em templos sujos. Lembra lá de Elias? Lembra de Elias quando ele foi lá clamar ao Senhor? Ele fez o quê? Ele foi lá e organizou o altar. Mas vamos ler lá em João 14, 23. João 14 e 23. Olha o que Jesus vai responder. João 14, 23 assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, olha o amor aí de novo, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos a ele, e ele faremos nele morada. Vamos ler de novo. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Ele e o Pai. Ele e o Pai. Mas olha só, uma coisa muito intrigante nisso aí é o amor. Eu preciso amar Jesus. E eu preciso, como forma dessa, como que eu demonstro? Aí você que está aí nos vendo, como que eu demonstro o amor? Como que eu demonstro que eu amo a Jesus? Como que eu demonstro? Amando o meu próximo. Foi Jesus que nos disse: amando o meu próximo. O que eu não quero para mim, eu não desejo para o meu próximo. O que eu não quero que façam comigo, eu não quero que façam com o meu próximo. Eu não faço ao meu próximo. É isso. Isso nos torna um povo só, juntamente com os judeus. Os judeus têm a sua parte, claro, tem a sua parte, que foi um povo escolhido por Deus, tem sim, mas hoje nós somos enxertados, Francisco, na videira, nós somos enxertados e somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos filhos de Deus por adoção, através de quê? Do sacrifício da cruz no Calvário, né? A nossa conclusão, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituído. A doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas não pode ser revogada. Então, só para conclusão, aonde está firmada a igreja de Cristo? Nele, na rocha. Ele que é a pedra angular, é Ele. E olha só o que fala aqui: a doutrina dos apóstolos e testemunha dos profetas não pode ser revogadas. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Cristo, como os irmãos aqui nos antecedeu, Davi, juntamente com o Francisco, né? Eles levam, mas o firmamento, ele deixou que é a palavra. O ensinamento, ele deixou que é a palavra, né? Então, meus irmãos, eu quero agradecer a você
que esteve aí nos assistindo, né? Compartilhe, indique lá para os seus amigos assistirem, mande sua pergunta, interaja conosco, mande sua pergunta. Nós vamos estar fazendo mais ao vivo, essa vai estar gravada, mas nós vamos estar fazendo mais ao vivo. Então, interaja, mande suas perguntas, suas questões, e os nossos irmãos aqui vão estar respondendo. Amém? Eu quero agradecer ao Davi, que sempre está conosco, ao Francisco, a participação, muito obrigado, viu, Francisco, por estar conosco aqui, a Marta, agradecer ao pastor, que Deus abençoe, pastor, aos professores também aí, que sempre estão no suporte, nosso irmão Milton, nosso irmão Daci, fica aí a menção do nosso irmão Daci, as nossas orações, que Deus continue abençoando, guardando, viu, irmão Daci? Estávamos orando, a igreja de Cristo está orando pelo irmão, amém? Que Deus abençoe a todos aí, espero que essa lição seja uma bênção para a sua vida, que possa trazer frutos para você, para o seu lar, para a sua família, amém? Que Deus abençoe a todos, vamos fazer uma oração e assim encerraremos a nossa aula, amém? Vamos orar? Curte sua cabeça aí. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa aula abençoada, Senhor, a qual o Senhor esteve presente, sentimos a tua presença, Senhor, pedimos a Ti que os teus filhos, Senhor, que estão vendo, Senhor Jesus Cristo, no momento que essa gravação for ao ar, Deus, que eles possam sentir, Senhor, como nós sentimos a tua presença. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por habitar em nós, obrigado pelo sacrifício da cruz, obrigado, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por todos agora ser unidos, um só corpo, firmado na rocha que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que está encerrada a nossa aula, amém? Que Deus abençoe.